Então, bom dia, vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por estarmos aqui. Nos abençoe agora, Senhor, nos ilumine com teu Espírito para compreendermos a tua palavra, os teus mandamentos, Senhor, os teus ensinos para a nossa vida, Senhor, que possamos praticá-los dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, seguindo a praxe, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembre-te do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não tirarás falso testemunho. E 10º mandamento: não cobiçarás. Então a gente está no 8º mandamento, certo? A gente vai acabar ele hoje. A gente viu sobre não furtar, não roubar, sobre como isso afeta não somente o ato, a prática de não roubar, mas como nós devemos também fazer o quê? Aquele que furtava, não furte mais antes. Trabalhe. E trabalhe para quê? Para ter o seu pão, para si mesmo, e também para ter com que ajudar o próximo. Então a gente falou sobre a importância de trabalho, sobre a vocação, sobre como isso é algo cristão. É o trabalho que foi dado antes da queda, que é algo louvável, que agora tem suas dificuldades. Mas, estando na nossa vocação, no nosso posto que Deus nos colocou, sabendo que é o chamado divino, nós podemos, sem dúvida nenhuma, trabalhar da melhor maneira. Porque quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer como? Para a glória de Deus. Não está servindo a quem? Ao seu senhor humano, mas está servindo ao Cristo. Então, tudo que nós fazemos, fazemos com excelência, porque servimos, fazemos não como a homens, mas para Cristo. E falamos então, finalmente, a gente falou sobre dízimo, né, sobre, não importa qual lado você está, mas se você escolhe um pastor que fale sobre dízimos sendo algo antigo, do Antigo Testamento, da dispensação antiga, mesmo esses, eles falam que a luz, a revelação do Novo Testamento, mesmo que você tenha essa interpretação, tem que ficar bem claro que as ofertas deveriam ser, então, muito maiores do que 10%. Então, não importa qual lado você esteja, é uma honra participar das contas da igreja, participar de manter a igreja, aqueles que trabalham, aqueles que realmente dedicam a sua vida para isso. É uma honra nossa, é uma honra que nós podemos contribuir dessa forma e sermos também nutridos pela igreja, espiritualmente falando. E falamos finalmente de generosidade, como é importante também esse aspecto diaconal da igreja, esse aspecto de ajudar tanto os nossos como os de fora, todos os que estão necessitados. Afinal, nós trabalhamos para nós e também para poder ajudar. A gente falou, encerrou sobre o testemunho que o imperador romano, Juliano, deu, que era perseguidor da igreja, falando, reconhecendo que a igreja, os cristãos, não alimentavam somente os próprios cristãos, mas até mesmo os nossos, os que não eram cristãos, os ímpios. Então nós devemos ter esse papel, sermos generosos. Aí entra um aspecto que é, será que a gente tem como desfrutar da prosperidade sem aquele gostinho amargo? Afinal, a gente não vê aí na televisão notícias, reportagens de pessoas morrendo de fome. Posso eu ir numa churrascaria que cobra R$100 por cabeça? Isso não seria algo errado? Então a questão é, todos esses males, todos esses sofrimentos do mundo, sem dúvida nenhuma, tem que fazer com que a gente pense bem no nosso orçamento, para não sermos gastões, pródigos, certo? Para que a gente possa ter sobras para ajudar o próximo, não esbanjar tudo que Deus nos dá. A gente viu também como é importante sermos bons mordomos. Afinal, tudo que nós temos pertence a quem, na verdade? A Deus. O Senhor é toda a terra, e todos que nela há. Então, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, repensar o nosso orçamento, mas nós podemos, sim, desfrutar das prosperidades que Deus nos dá. Afinal, por exemplo, se a gente olhar no Antigo Testamento, não faltavam ocasiões em que os israelitas faziam o quê? Celebrações, festas, se alegravam também. E essas celebrações, elas incluíam não somente os chefes da família, os príncipes, os poderosos, mas incluía quem? Todos, toda a família, todos os levitas, todas as viúvas, pobres, órfãos, servos,
todos se alegravam, se regozijavam, e se fartavam, se banqueteavam também. Então a gente vê isso no próprio Antigo Testamento, onde Deus colocava e instituía celebrações para que possamos nos alegrar também. Então, em certo sentido, nós podemos, sem dúvida nenhuma, nos alegrarmos também com o que Deus nos dá. Com o que Deus faz com que a terra prospere, dê frutos, nos dê sustento. Nós nos alegramos nisso também. Incluindo todos. Né? Todos são chamados a celebrações. Certo? Então, não somente panelinhas fechadas com festas e banquetes, mas todos, toda a igreja. Jó, por exemplo, que é um dos bons exemplos bíblicos, ele afirma lá no finalzinho, mais para o final do livro, que ele não deixava de acudir o necessitado. Ele nunca comeu o seu pão sozinho, mas ele ajudava o outro, o pobre, o órfão, a viúva. Ele também comia o pão com eles, com aqueles que eram necessitados. Então ele nunca deixou de ajudar a quem estava em necessidade. Ele fala que ele nunca negou o que o pobre requeria. Aquele pobre, de fato, necessitado, que ia requerer dele ajuda, pão, ele nunca negou. Da mesma forma, ele se alegrava, participava de celebrações e não condenava os seus filhos, que celebravam, faziam todas aquelas festas, banquetes, e cada um chamava os seus irmãos, também as suas irmãs, para se alegrarem. Então ele fazia os dois, se alegrava, celebrava, fazia banquetes também, como também não deixava de ajudar o próximo. Então isso são fatos que a gente tem na Bíblia, onde a gente vê celebrações, alegrias. Então a gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer isso também. Festas, nos alegrarmos juntos. Sem esse peso na consciência. E tem outro argumento que já sai um pouquinho do argumento moral e a gente vai ou bíblico, né? A gente vai para o argumento econômico. Que é, se a gente deixar de consumir as coisas, o que vai acontecer? Se a gente deixar de viajar, deixar de ter férias, deixar de consumir restaurantes e tudo mais, não vai faltar emprego? Então o dinheiro também tem que circular, né? Eu tinha uma tia que falava, o dinheiro tem que andar, tem que circular, você tem que gastar. Então essa economia também, esse argumento econômico também faz, em certo sentido, parte. E a gente não gasta com nada, só enche os nossos celeiros e vai só destruindo o celeiro e criando celeiros maiores, a economia não vai circular também, não vai girar. E isso vai afetar principalmente os pobres, certo? Então tem esses ambos argumentos, né? Não é, a gente não vê nenhuma condenação bíblica, desde que você não seja pródigo, né? Não gaste e se esbalde nos seus prazeres, mas também tenha com que ajudar o próximo. E também o argumento econômico. Tá? Então nós podemos desfrutar daquilo que Deus nos dá, certo? Calvino fala que nós podemos nos deleitar, né, conforme o deleite piedoso, né, das coisas que são próprias para nos deleitarmos. Então tá aí, tudo bem? Então a gente chega ao ponto mais, talvez não mais, mas um ponto que pode ser polêmico, que é o finalzinho desse mandamento, que é forçado a roubar. Nós podemos ser forçados a roubar? Existe uma justificativa que nos deixa impunes de roubo? Então, geralmente, na questão de ética cristã, tem sido feita uma exceção, uma pequena exceção, para pessoas que estão famintas, em extrema necessidade. Nesse caso, lá fala, tem lá o latim, lá na extrema necessidade, omnia fiunt communia. Né? Em caso de extrema necessidade, todas as coisas são de utilidade pública. Em caso de extrema necessidade, alguém pode ir lá, pegar um pão e comer, senão ele vai morrer. Ou, em outras palavras, esse cardeal ele falou que furtar quando tem periculo mortis, né, quando está em perigo de morte mesmo, não era um pecado. O problema disso, que a gente tem que sempre tomar cuidado, é que quando interpreta uma ameaça à vida de uma forma bem ampla, isso acaba sendo desculpa para um furto pecaminoso. Isso acaba sendo desculpa. Então, quando é que realmente a pessoa está em perigo de morte, não tem ninguém para ajudá-la, e ela é forçada realmente a roubar um pão? A gente está falando de roubar comida, é claro, não de roubar coisas para se deleitar em banquetes. Então, como é que se interpreta isso, perigo de morte? É que a gente vê muitas pessoas vão usar essas desculpas e elas não estão em perigo de morte. Um outro ponto também é que a fome, como resultado de preguiça, é outra questão. Né? A gente viu que a regra geral é aquele que não trabalha, não coma. Não é aquele que trabalha se sustente pelos auxílios do governo. Aquele que não trabalha, preguiçoso, que pode correr atrás do seu pão, trabalhar e comer do pão do seu suor, do seu trabalho, e não quer fazer isso, ele que não coma. Certo? Até que ele crie vergonha na cara. Então a regra geral é essa, aquele que não trabalha,
Não pode, não quer trabalhar que não coma. Aquele que, por algumas circunstâncias, pela providência divina, não tem como conseguir sustento, nós devemos ajudá-lo. Mas aquele que é preguiçoso, nós vimos que a preguiça leva o quê? A servidão. A mão remissa leva a servidão. Mas a mão diligente vai o quê? Prosperar. Certo? Então, esse argumento, quando a questão de preguiça, não se encaixa de forma nenhuma. Então, sempre quando esses éticos falam sobre por estar em perigo de morte, nunca se inclui preguiça. Certo? Aí a gente cai no ponto que acaba sendo realmente, de fato, polêmico, que eu já ouvi isso muito em igrejas também. Falando, por exemplo, quando o Estado ele tem impostos abusivos, isso não é um roubo legalizado? Aí muitas vezes o que os empresários fazem? Vamos sonegar. Vamos sonegar, porque não tem como prosperar nessa cidade com esse nível de imposto. Então vamos sonegar, senão é impossível ter a empresa funcionando. Deus vai me justificar, porque o Estado está roubando e está usando isso para corrupção. Esse é um argumento justo? Não é um argumento justo. Afinal, não é possível manter o negócio aberto sem sonegar. E a gente viu que Jesus Cristo, no seu tempo, o que ele falou? Dai a César o que é de César. Certo? E qual que era o nível de imposto lá da época? Era maior que o nosso. Havia imposto para tudo. Imposto para água, imposto pela estrada, imposto pela casa, imposto pelo campo. Os produtos, eu li uma vez, era mais, exigia 100% o valor dele mesmo. Só por causa de carga tributária. Nos nossos tempos, acho que não tem nenhum produto aqui que excede 100%. E judeus prosperavam, como comerciantes também. Talvez alguns sonegavam, mas prosperavam naquela época. Então, essa desculpa, assim, não é possível prosperar, não é possível ter negócio por causa da carga tributária, isso é pecado. Então tem que tomar muito cuidado, empresários, ou até autônomos, e assim vai, para não sonegar imposto. Afinal, isso é furto. Dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então isso é algo que acaba sendo falado e aceito em muitas igrejas. Certo? A prática de sonegar imposto, isso é pecado, isso é sério. Isso prejudica não somente o Estado, mas prejudica todas as pessoas. Certo? Então a gente viu já no quinto mandamento que existem formas corretas de protestar, de levar a sua causa mais adiante, de buscar uma mudança governamental. E a gente viu que existem muitas causas que são incorretas, onde a gente põe a faca no pescoço de pessoas, onde nós, dependendo do que o trabalhador faz, do que ele é responsável pela sociedade, ele pode pôr a faca no pescoço do governo. E isso é uma violência sutil. Nós devemos tomar cuidado para não sermos também violentos nesse sentido. Então, muito cuidado quando se fala de greve, de protesto, de não sei o que lá. Será que é um protesto de fato piedoso? A forma correta de protestar contra o governo? De agir aqui nessa terra? Certo? Então, alguma questão? Não. Pacífico. Então, trabalhemos, nos esforcemos, sejamos diligentes para ter com que ajudar o próximo. Certo? Afinal, nós recebemos de Deus tudo que nós temos. A força que nós temos é por causa de Deus. Então, não tem por que a gente negar esse auxílio aos pobres, aos necessitados, porque somos mordomos. Nós gerenciamos, administramos os nossos bens em favor daquele que é o dono. Certo? Então, isso encerra o nosso 8º mandamento.